Depois, no outro período, a gente tem o Juscelino Kubitschek, que vai voltar com essa coisa do desenvolvimento, só que num plano diferente. É um desenvolvimento que, por exemplo, está ligado à construção de Brasília, muitas ferrovias, um uso mais intenso dos tratores e a questão dos automóveis. Né? Então, por isso também que vai ter uma expansão das rodovias. Tá? E entrada de mais automóveis. Só que tudo isso ligado a duas coisas. Dinheiro emprestado do exterior e entrada de empresas estrangeiras aqui no Brasil. Né? Mercedes-Benz, tá? General Motors, desde aquela época, né? Que é os anos 50, 60, já vão se instalando aqui no Brasil de forma cada vez mais intensa. O único detalhe dessas empresas é que, por exemplo, quando a empresa estrangeira vem para o Brasil, aqui ela paga salários mais baixos do que lá fora, ela paga menos impostos do que lá fora, e grande parte do lucro volta para o país de origem. Tá? Nem tudo isso é investido aqui no país, né, onde ela está instalada. Pois bem, inclusive antes do golpe civil-militar de 1964, tem uma tentativa aí de controlar mais essa lucratividade dessas empresas estrangeiras. É um pouco disso que derruba o governo João Goulart, tá? E instala-se a ditadura que durou 21 anos. E qual foi o foco da ditadura na questão da economia? Depende, tá? Os militares que governaram o Brasil, com apoio de alguns políticos civis, de alguns empresários também, eles não eram homogêneos, né? Não era um grupo homogêneo, tá? Então eles tinham duas posições, tinha dois grupos com duas posições básicas sobre a economia. Um grupo que acreditava que o Brasil deveria se alinhar cada vez mais com os interesses dos Estados Unidos e apostar na questão do mercado financeiro, mercado de ações. E que o Brasil não deveria gastar com a coisa do desenvolvimento, que não era papel do Estado ficar investindo nessas coisas, que o ideal era atrair mesmo o investimento estrangeiro para o Brasil. O outro grupo não. O outro grupo chegava a apostar numa indústria nacional, num desenvolvimento nacional, que pudesse dar um pouco mais de autonomia, de mais liberdade para o Brasil. Certo? Então, esses dois grupos meio que, né, se alternaram ao longo da ditadura. Pois bem, mas ainda lá no Getúlio Vargas, no segundo governo dele, tá? Não no Estado Novo, no segundo governo dele, que é na década de 50, o Brasil tinha descoberto o petróleo. E essa questão do petróleo atravessa a nossa história até hoje. Se o Brasil deve ter mais monopólio do seu petróleo, se deve vender para empresas estrangeiras. Ah, a corrupção na Petrobras, mas não é só a questão da corrupção da Petrobras, tá? Tem muito mais coisa envolvida. Então, além dos gêneros agrícolas, que o Brasil continua exportando, né, cada vez mais, você tem também o petróleo. Mas na década de 70, e voltando a falar de ditadura, na década de 70 aconteceu a crise do petróleo, né, devido à concorrência com os barris de petróleo, que eram produzidos principalmente na região do Oriente Médio e tal. E o barril de petróleo encareceu muito no mercado internacional. Né? Ora, isso era bom para quem exportava o petróleo, para quem estava diretamente ligado. Né? Mas, por outro lado, toda vez que sobe petróleo, sobe os combustíveis derivados do petróleo, sobe o preço de quase tudo. Então, você vai ter na década de 70 uma inflação terrível aqui no Brasil. Os preços das coisas subindo. Porque se sobe, por exemplo, o combustível, fica mais caro produzir as coisas. Certo? Uma outra questão também é que o capitalismo, em qualquer lugar, ele tem uma contradição básica. Para os patrões, quanto menos ele gastar com salário, com pagamentos, melhor. E a ditadura apoiou muito isso, né? Congelou os salários por muitos anos. Então, muitos anos sem nenhum tipo de reajuste. Mas isso tem a contradição que é a seguinte: uma classe trabalhadora cada vez mais pobre, mais explorada, ela não vai consumir tanto. E só a classe dos mais ricos não dá conta de consumir tudo quanto é roupa, né, calçado, alimento que é produzido. Então você tem esse problema, né, quando as camadas mais pobres e a classe trabalhadora perde muito poder de compra, a economia ela também fica
afetada. Ao longo do tempo isso vai sendo sentido, né? Essa diminuição na circulação de mercadorias, porque o povo não consegue comprar. Pois bem, aí você tem o final da ditadura, que está relacionado, né, com as críticas à tortura, todos os problemas, as violências da ditadura, mas também a dívida externa que aumentou muito. O Brasil pegou dinheiro emprestado do exterior para construir a Transamazônica, as primeiras usinas nucleares, né, grandes obras aí dos militares, né? E aí tem a passagem para o governo civil, né? 1988, uma nova Constituição e tal. Como é que vai ficar a economia? Bom, ela vai continuar muito agrária, só que agora uma produção agrária cada vez mais mecanizada. Cada vez mais máquinas na produção do milho, na produção de leite, nas ordenhadeiras, fazendas cada vez maiores, na colheita do milho. Então, isso também vai ter o problema da saída de muita gente do campo. Por quê? Com aquele monte de máquina, a população que antes tinha emprego no campo vai ficando sem alternativa de trabalho. E vai buscar a sobrevivência nas cidades. Então isso vai acontecendo no final dos anos 80, ao longo dos anos 90, tanto que hoje em dia a produção brasileira, né, nas grandes fazendas, ela é quase toda mecanizada, né? Pois bem, e aí a gente tem um produto que ao longo dos anos 90, anos 2000, vai ganhar muito espaço, a soja. Chega a ser hoje o principal produto exportado pelo Brasil. Então é essa venda de soja para o exterior que traz dólares para o Brasil, principalmente. Mas aí nós vamos ter um problema, né, com essa questão da pandemia. Além das questões do comércio local, sabe? O que vai acontecer? Ora, os países que compravam soja brasileira, que é principalmente China e Estados Unidos, vão comprar menos, porque eles vão estar lutando com as suas próprias crises, né? Então, o Brasil já vai ter esse desequilíbrio nas exportações por causa da soja. Outra questão, nosso petróleo. Mudou a política do petróleo. Desde lá do governo Temer, né? Teve as alterações mais profundas. Primeiro mudou a política de preço, que agora é basicamente baseada no dólar. Se o dólar subir, sobe gasolina, diesel e tudo mais. E muitas refinarias brasileiras foram desativadas. Então o Brasil cada vez mais está vendendo para o exterior o petróleo bruto e compra de volta na forma de diesel, de gasolina refinados, só que no patamar do dólar. Complexo, né? E então, realmente, tudo isso juntado com os problemas aí da pandemia, coloca um grande desafio para a economia brasileira que pode afetar todos nós. E junto-se a isso, uma previsão de que nos próximos anos, 30% dos empregos já podem ser substituídos por máquinas. Tá? Próximos anos, assim, menos de 10 anos. Tá? Então, 30% das formas de trabalho que existem hoje já podem ser substituídas por máquinas e grandes empresários têm muito interesse nisso. O Bob's já está usando algumas unidades aí em que só tem o cozinheiro. Você vai fazer o seu pedido, o seu pagamento numa máquina. Imagina, gente, caixa eletrônico. Tudo aquilo que você faz no caixa eletrônico era feito por pessoas. Então, mais um probleminha aí para a questão do desemprego. Poderia ser diferente? Talvez. Né? Um projeto mais desenvolvimentista, um país que investisse mais em tecnologia, né? Produzisse os próprios softwares. Já imaginou se a gente tivesse mais autonomia na produção de programas de computador, de celulares? Mas parece que isso está longe de ser a realidade brasileira. Parece que aí uma elite econômica e elite política prefere, né, apostar na importação desses produtos, na compra desses produtos, e não investir tanto porque alega-se que não é o momento de investir, é o momento de garantir a tal da balança comercial e da balança fiscal, né, lei de responsabilidade fiscal, que é o tipo de coisa que agrada principalmente os investidores do setor financeiro. Mas isso é uma conversa para outro momento. Espero que tenha ficado mais ou menos claro quanto que é complexo essa coisa do desenvolvimento, do subdesenvolvimento dos países. Obrigado, até a próxima.